Muito bem. Então, da lista 1, temos aqui os exercícios, aqui tudo em série, bem tranquilo, né? Eu vou passando aqui, se vocês quiserem que parem algum exercício, vocês falem aí, tá? O 2, todos em paralelo, bem tranquilo também, deu 10 ohms. O 3 é um circuito misto, então nós temos ali 95 ohms como resultado final. O 4 também é um circuito misto, 6,25 ohms. Mas todos até o 4 é só fazer a associação e depois, quando tiver tudo em série, somar. Isso, que daí você acha um valor final, que nesse caso do 4 deu 6,25. Exatamente. Veja que assim, ó, você... quer ver, ó, vamos só voltar para o 1 ali, ó, que está todo ele em série, ó. Estando em série, o resultado dessa associação é 150 ohms. Então, o fato de somar um com o outro aqui também é uma associação de resistores, né? Muito bem. Mas daí, quando é tudo em série, pode somar para ter a resistência total, por que exatamente? Porque não tem nenhuma divisão, Porque a resistência em série, quando nós temos associação da resistência em série, qual que é o conceito de resistência? Dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica colocada aqui, ó, vou colocar uma fonte aqui embaixo. Menos e o mais. A corrente elétrica que vai se estabelecer nesse circuito aqui, como esse circuito está disposto, ela obrigatoriamente, ela tem que sair daqui, vai passar pelo R1, e ela também é obrigada a passar pelo R2. Ela não tem outro caminho a seguir, porque a corrente elétrica é impulsionada pela tensão, e tensão é diferença de potencial, então nós temos um potencial negativo e um potencial positivo. A corrente elétrica vai buscar o equilíbrio entre esses potenciais. Se nós não tivéssemos resistência elétrica, que fizéssemos uma conexão sem resistores, só um fio. Então, se você pegar uma bateria, uma pilha qualquer, e pegar um fio e ligar o positivo e o negativo ali, você vai ver daqui a pouquinho o fio vai estar aquecido e a pilha vai estar quente também. Vai ter um fluxo tão grande de corrente elétrica que vai aquecer tudo. Então, os potenciais elétricos, naturalmente, a natureza tenta colocá-los em equilíbrio. Então, vai sair daqui e vai voltar para lá. Só que tem dois elementos aqui que estão fazendo uma restrição ao livre fluxo de corrente elétrica. Por isso que a gente chama de resistência. Então, essa I aqui, ó, ela não vai fluir livremente. Mas no final vai chegar toda no negativo. Todo fluxo que sair vai entrar no negativo, sem dúvida nenhuma. Agora, o valor desse fluxo I aqui, dessa intensidade I, vai depender da resistência. Quanto maior a resistência, menor o fluxo. Então, se eu pegar aqui e colocar mais um resistor, nesse formato aqui, eu estou colocando mais um restritor do fluxo. Então, a resistência vai aumentar. Então, o resultado da associação em série, o resultado final, é a soma das resistências. Se eu colocar mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, então, cada vez mais restrições ao fluxo. Vai ter um fluxo, sim, mas bem pequeno. Tá? Esse que é o conceito da resistência em série. Muito bem. Então, aqui nós temos o 4 a mista,
O 5, uma associação mista, daí refazendo o desenho, né, ou o diagrama, melhor dizendo, né? Não é bem um desenho, né? É um diagrama, um circuito elétrico, fica uma associação mista. O 6 está tudo em série. O 7 é um paralelo. O 8, paralelo. Eu estou passando, não preciso resolver esses, né? Ninguém está apontando aí, né? O 14 não, o 9 é misto. O 10 é o quê? Chegaram nesse 5,41? Tudo bem com o 10, gente? Sim? Então, beleza. E esse é o 11, né? Tá sem o número ali. Precisamos resolver esse? Eu tive dificuldade na hora de encontrar as correntes e as tensões. É bem comum isso, é normal, tá, gente? Eu parei aqui, fui mais devagar com esse, porque eu acho que acho que não foi todo mundo que conseguiu encontrar todas as tensões, todas as correntes aí. Deu certo lá? Então tá. Então vamos fazer esse aqui? Beleza. Preciso refazer esse redesenho aqui, recircuito. Vou fazer virtualmente aqui, tá? Vou deixar isso aqui pronto para vocês verificarem qual que é a ideia. Bom, a fonte possui 50 volts e tal, e o exercício, ele já propôs aqui um ponto Y e um ponto X. Então, significa dizer o seguinte, que do positivo da fonte, sai, se nós formos fazer um percurso de corrente elétrica, essa corrente vai sair do positivo, vai passar pelo resistor de 2 ohms e vai chegar num ponto X. Então, se a gente assumir aqui como positivo da fonte, e se nós fizermos a instalação da fonte vamos ver se eu faço com marca-texto que fica com a linha mais grossa. Se nós colocarmos a fonte aqui, puxarmos o positivo e o negativo lá, né? Nós vamos ter o mesmo circuito. Então vamos lá. Sai do positivo da fonte e chega em um ponto X. Passa por um resistor de 2 ohms e chega a um ponto X. Então sai do positivo da fonte, passa por um resistor de 2 ohms e chega em um ponto X. E aí, a gente aproveitou, antes de continuar a feitura do circuito, nós aproveitamos para marcar todos os pontos do mesmo circuito. Então, se aqui é ponto X, esse ponto aqui é X também. Esse ponto aqui na entrada do resistor de 6 ohms é X. Aqui é X. E até a chegada do resistor de 5 ohms aqui é X também. Se aqui no negativo da fonte é ponto Y, aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y, lá e lá são Y também. Se nós temos a interposição de um elemento na instalação, ou seja, um resistor aqui em série, a gente já não pode mais chamar esse lado aqui de ponto X. Porque a corrente, quando ela for chegar aqui, ela vai passar pelo resistor de 5 ohms, então ela vai ter uma restrição de corrente elétrica ali. Então, esse ponto X aqui, ele não é refletido lá do outro lado. Porque a corrente, ela vai sofrer um decréscimo ali em função desse resistor de 5 ohms. Então, a gente chama esse outro ponto aqui de ponto W. É um nome que nós
adotamos aí, a gente pode dar qualquer nome, né? E veja que o ponto W, ele daí não tem mais interferência nenhuma aqui, ó. O ponto W vem até aqui e vem até aqui. Então, a partir disso, a gente faz o redesenho completo do circuito. Então, de novo, sai do positivo, passa pelo resistor de 2 ohms, chega no ponto X. Está aqui, ó. Agora, vejamos. Do ponto X, passa por um resistor de 6 e chega no Y. Passa no resistor de 6, vai para Y. Do X, resistor de 3 ohms, Y. Do X, resistor de 3, Y. Do X, vai passar por um resistor de 5 e vai chegar num ponto W. Então, do X aqui, ó, aqui é tudo X, né? Passa por um resistor de 5 e chega num ponto W. Do ponto W, resistor de 8, Y. Do ponto W, resistor de 8, Y. Do ponto W, resistor de 12, Y. Do ponto W, resistor de 12, Y. Então, agora, me parece que está mais simples de associar, ou de enxergar a associação do que aqui. Então, quando a gente olha o circuito e não consegue identificar exatamente os meandros dele, a gente redesenha ele. E os primeiros redesenhos, às vezes, ficam bem estrambólicos. Assim, você faz uma ou duas vezes ali até ele ficar mais didático. Então, aqui, a gente vai fazer... Nós verificamos de bate pronto que esse resistor de 8 e de 12 estão em paralelo. O resultado deles estará em série com esse resistor de 5 ohms. O de 6 e 3 está em paralelo. O resultado deles está em paralelo com essa malha de baixo aqui. Então, a gente vai resolvendo os pedaços do circuito em partes. Então, nós podemos fazer um redesenho do circuito, resolvendo esses dois aqui, ó. 8 vezes 12, dividido por 8 mais 12. 4,8. Então, nós temos aqui, ó. A resposta final é 3,66. Eu acho que é. Tem que olhar ali, eu não anotei aqui, ó, mas deve ser. Muito bem. Então, associando 8 vezes 12 dividido por 8 mais 12, 4,8 ohms. Isso? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é de 4,8 ohms. Esse aqui, 5 ohms. Né? Então, 4,8 e 5. E aqui nós temos 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Teremos 2 ohms aqui. Então, esses dois aqui, ó, quando vocês tiverem prática suficiente, você vai olhar o circuito e você já vai ver que aqui já daria para associar antes, né, em paralelo. Né? Mas tudo bem, a gente redesenha para ter certeza. Então, aqui, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, então nós temos 2 ohms aqui, que está em paralelo. Aqui nós temos 4,8, 5. Então, nós vamos ter esse circuito aqui agora. 2 ohms. O que a gente observa? A gente observa que esse conjunto aqui está em série. Né? E esse aqui está em paralelo. Então, vamos resolver esse conjunto aqui. Então, nós temos um resistor de 2 ohms, outro resistor de 2 ohms, e esse de baixo aqui, que é o resultado da associação em série. Então, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 9,8 ohms. É isso aí. Então, nós temos 9,8 em paralelo com 2. Então, 2 vezes 9,8 dividido por 2 mais 9,8.
Então, nós vamos ter um resistor de 2 ohms e outro resistor de 1,66 ou 67. 66. 66 aqui, porque depois tinha que fechar com 3,66 da resposta. Tudo bem. Essas variações não tem problema, tá? Então, aqui fica um resistor em série, né? Então, aqui antes mais e aqui o menos, né? Então, a resistência total final, 3,66 ohms. Muito bem. O que nós pedimos para fazer? Nós temos 50 volts de instalação na fonte. Então, qual que é a corrente total que sai dessa fonte aqui? Então, o primeiro cálculo que a gente pode fazer, agora, seguindo as leis de Ohm, qual que é a corrente que está saindo da fonte? Então, se a resistência total, a fonte está enxergando o quê? Um resistor de 3,66 ohms. Então, a gente aplica E igual R vezes I agora. Então, E igual a R vezes I. E é igual a R vezes I. Se nós queremos achar, então, a corrente total do circuito, vamos só colocar aqui, ó, E total vai dividido por R total é igual a I total do circuito. Então, nós temos 50 volts dividido por 3,66. Então, a corrente total, quanto deu? 13,66 amperes. 3,66 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Então, a minha fonte, ou a nossa fonte, vai ter que ter a capacidade de fornecer aqui, para todo esse circuito, 13,66 amperes. Então, vai entrar aqui, ó. Vai vir de lá, 13,66. E vai sair aqui, né, os 13,66 amperes. Muito bem. Nós podemos calcular a potência total do circuito já. P igual a U vezes I. Então, a potência total do circuito vai ser a U total vezes a I total. Então, a potência total, nós temos 50 volts vezes 13,66. Potência total do circuito. 683 watts. Muito bem. Se nós temos aqui, ó, nesse resistor de 2 ohms, passando 13,66 amperes. Deixa eu mudar a cor aqui agora. E eu vou colocar uma caneta para poder riscar fininho. E eu instalar um voltímetro aqui, ó, ou em cima do resistor de 2 ohms. Quantos volts vai marcar esse voltímetro? E se eu quiser perguntar ainda mais, quantos watts de potência esse resistor de 2 ohms está dissipando? Então, nós não sabemos ainda, mas podemos saber. Então, eu vou chamar, como é um resistor de 2 ohms, assim, eu devia ter feito... Devia não, isso aqui é critério do analista, né? Dá nome aos bois, né? R1, R2, R3, R4. Como aqui não tem valores de resistências que se repetem, 2, 6, 3, 5, 8 e 12, eu vou chamar de P2 ou R2, porque é o resistor de 2 ohms. Tá? Então, R2, que é o resistor de 2 ohms... Mas você fala R2 porque é 2 ohms. Não, é porque é o nome que eu dei para ele. Eu vou chamar ele de 2. Se você quiser dar o nome de RX, RZ, R... Porque aqui eu coloquei, tipo, como é o primeiro, é o R. Você chamou de R1, tudo bem, não tem problema. Só vai acompanhando aí, para não... Porque aqui, ó,
Nesse circuito poderia chamar R1, R2, R3, R4, R5, R6. Poderia ser. Mas e nesse aqui? R1, qual que é o R2? Esse ou esse, né? Então, eu deveria ter feito antes, mas como eu fiz com caneta muito grossa aqui, não vai caber direito. Então, vou chamar de R2 o resistor de 2 ohms, tá? Só para mim entender, porque depois vai ter aí 1, aí 2, né? Isso, vai ter todas essas Is aí. Isso me confunde. Você prefere Não, você segue. Tá bom. Então a pergunta era, qual é a tensão que tem no R2 e qual que é a potência no R2, já que a corrente que tem no R2 a gente já sabe. A corrente que passa aqui no R2 a gente já sabe, que são 13,66 amperes. Ó. Esse R2 aqui. Então, quantos volts tem em cima do R2 de queda e quantos watts de potência ele vai dissipar? Então, E igual a R vezes I. Eu quero saber a potência e a tensão. Então, a tensão no resistor 2, E2, vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente que passa no R2. Qual que é a corrente que passa no R2? A própria corrente IT. Se você quiser chamar de I2, também não tem problema, né? É a própria corrente IT. Então, a tensão 2 será igual a 2 ohms vezes 13,66. E2 igual a... Quanto? 27,32 volts. Então, a tensão no resistor 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, essa tensão elétrica no resistor 2 aqui, ó, 27,32 volts. Ou seja, desses 50 volts total da fonte aqui, vai ter de queda em cima do R2 27,32, mais da metade. Mais da metade, né? É, isso aí. Muito bem. Qual que é a potência, então, que esse resistor vai dissipar? Não, só deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Essa daí é a queda de tensão, né? De 27,32. Uhum. Tá, e esse negócio de queda de tensão por que exatamente? Pela lei de Ohm. E é igual a R vezes I. Tá, pois é, mas isso acontece porque o resistor vai dificultar a passagem da... Ele dificulta a passagem da corrente elétrica e, em consequência, tem uma queda de tensão em cima dele. Toda a resistência elétrica em série provoca quedas de tensão. Porque a tensão elétrica... A tensão elétrica... Vamos pegar um circuito em série aqui, ó. Se eu colocar uma fonte aqui, a tensão elétrica da fonte vai se distribuir proporcionalmente em cima de cada resistor. Se os resistores forem de iguais valores, vai se dividir igualmente. Como não é igual, segue uma proporção linear. Né? A gente poderia fazer matematicamente aqui pela regra da proporção, a queda de tensão em função das resistências, né? Comparando com a resistência total. Mas como a gente segue a física da elétrica, a gente vai pela lei de Ohm. Então, E igual a R vezes I. Então, vai ter uma queda de tensão aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Somando as três, vai dar a tensão da fonte. Então, essa tensão da fonte vai se distribuir igualmente em todo o circuito. Igualmente não, por todos os elementos do circuito. Né? Então, como aquele resistor ali, o R2 aqui, ó, ele está no portão aqui, na saída da fonte, toda a corrente elétrica está passando por ele. Não tem escapatória aqui. Então vai ter uma queda de tensão grande em cima dele aqui, porque a corrente também é alta, né? 13,66. Então cai 27,32 volts em cima desse carinha aqui.
né? E igual a R vezes I. Então, é evidente que se tem 27 volts, 32 em cima desse aqui, quanto que vai sobrar para o restante do circuito, né? Só aqui já tem 27. Quanto é que sobra para lá, né? Então, é 50 menos esses 27 aqui. Muito bem. Vamos só finalizar aqui com a potência 2. Então, a potência 2 vai ser o quê? A U2, que a gente acabou de calcular, ou E2, né? Vezes a I que passa pelo R2, pelo a I2 ali, ou a IT, né? Nós estamos chamando de IT, então vamos chamar de IT aqui. Então, a potência 2 será igual a 27,32 vezes 13,66. Então, a potência no resistor 2... Quanto deu? Quem já fez aí? 373,19 watts. Ou algo próximo disso, aí dependendo dos arredondamentos que o pessoal fez aí. Então, mais da metade da tensão, aí metade da tensão da potência, o circuito total dissipa 683 watts. Só o resistor 2, essa é uma informação importante, porque a maior intensidade de corrente passa pelo resistor 2 e a maior queda de tensão está no R2. Então, é ele o maior dissipador de potência, né? Ele vai aquecer pra caramba aqui, né? Os outros vão dissipar potência, mas vai ser menos que ele, né? Então, ele é o maior dissipador de potência, no caso desse circuito aqui, né? Tá? Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo aí, turma? Bom, o pessoal tá quieto, acho que estão entendendo, né? Muito bem. Se alguém não entender, por favor, pergunte, né? Bom, resolvemos o R2. Agora, a gente não vai só usar os conceitos matemáticos, nós temos que usar os conceitos lógicos estudados. Então, a gente estudou a primeira lei de Ohm, estudamos a lei das potências e vimos as características do circuito em série paralelo e, consequentemente, as duas leis de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas. Então, se nós temos aqui, ó, vamos pegar o redesenho do circuito, né, que eu fiz bem rápido aqui para a gente avançar. Esse resistor R2 aqui, ó, é esse carinha aqui. Que é esse aqui, né? O R2 é esse aqui. 1,66 é todo o restante do circuito. Concordam comigo? Sim? Então, nós temos aqui 27,32 volts. Quanto é que sobra para o restante do circuito? Nós tínhamos 50 no total. Aqui é 50. Aqui tem 27,32. Quanto sobra para cá? 22? 22,8. 22,68. Então, nós temos 22,68 para o restante do circuito. Então, por isso que o redesenho do circuito mais complexo vai nos ajudar na análise. 22,68, grave meio os valores aí, 22,68. Pegando o circuito original, nós vemos então 27,32 e para o restante do circuito, 22,68. Tudo isso aqui, ó, é aquele 1,66 ohms. Então, nós temos 22,68 aqui. Então, vamos anotar esse valor. A tensão elétrica que existe entre o ponto X e Y, então, a tensão elétrica, o EXY,
Então, aqui, ó, vamos escrever assim, ó, o EXY é igual ao E total, 50 volts, menos o E2. Então, a tensão XY é igual a 50 volts menos 27,32. A tensão XY é igual a 22,68 volts. Mas esse XY é porque são as duas partes do circuito lá que o Abel respondeu? Tinha o ponto X e o ponto Y. Aqui, ó. Aqui é o nosso redesenho do circuito, certo? Aqui está o ponto X. E aqui está o ponto Y. Olha lá, ó. Depois do resistor de 2 ohms tem o ponto X. E lá no final, o ponto Y. Nós estamos associando ponto X, ponto Y, ponto X, ponto Y, ponto X, ponto Y. Então, nesse resistor aqui, nós temos 27,32 volts. No total, nós temos 50. Quanto é que sobra para esse aqui? Exatamente, é a diferença. Então, aqui é a lei das malhas de Kirchhoff. O somatório das tensões, o somatório das quedas de tensão. Então, 27,3 mais 22,7, né, vai dar os 50. Vai dar a tensão total. Então, lembrem-se, tensão elétrica, você não pode, é um conceito elementar esse. Tensão elétrica é diferença de potencial. Temos o potencial X e o potencial Y. Qual que é a diferença de potencial entre eles? Então, é sempre entre 2 pontos, pelo menos, a tensão elétrica, a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial total são 50 volts. A diferença de potencial no R2, 27,32. E a diferença de potencial, que nós chamamos aqui XY, é o que sobrar dessa equação ali. Então, deu 22,68. Então, quanto que nós temos aqui, ó? Quantos volts nós temos aqui de diferença de potencial, de tensão elétrica? 22,68. Agora fica um tanto mais fácil. Qual tensão tem no R6 aqui? Qual o valor de tensão que tem no R6? Vocês podem participar, gente, não tem problema. Se errar, não tem problema também. 22,68. Quanto tem no R3? 22,68. Quanto tem nesse conjunto todo aqui? 22,68. Porque aqui estão em paralelo, ó, não se divide. Então, nós sabemos a tensão que tem aqui, em cima do R6. Sabemos a tensão que tem no R3. A gente calcula a corrente deles e calculamos as potências. Então, vamos fazer do R6 primeiro. Então, as tensões, elas só mudam 2 vezes, então. Só no primeiro lá, que é o 2 ohms, e depois o resto todo é a mesma tensão. Não. É preciso analisar se está em série e paralelo. A tensão aqui, ó, XY, quanto que é mesmo? 22,68. Aqui é XY ainda, não é? Então, quanto tem? Aqui é XY? Aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Sim, porque não tenho nenhum elemento instalado, é só fio. Então, o Y vem até aqui, ó. E o X vem até aqui. Então, aqui é X, aqui é Y, aqui é X. E aqui é Y. Então, 22,68. Aqui é X, certo? Y. Aqui é Y? Não. Então, aqui não tem mais 22,68. Entendeu? Então, aqui tem 22,68. Aqui não. Aqui tem
E aqui tem. Certo? Então, por isso que a gente pode calcular desses dois já. Porque esses dois já estão prontos para fazer. Entendeu? Muito bem. Então, vamos calcular do R6 ali. O que nós vamos calcular do R6? O que a gente não tem. A gente já tem a tensão, mas não temos a corrente nele. E a resistência a gente já tem, que foi dado pelo problema, 6 ohms. Então, a corrente I6 vai ser igual à tensão que tem ali em cima do R6, que a gente chamou de XY. Então, aí, XY dividido por R6, que é igual a 22,68 dividido por 6. Então, a corrente I6, agora façam aí, que não tem valor. 3,78. Então, nós temos 3,78 amperes. Podemos calcular a potência 6, então, P6. Então, a potência 6 é igual à tensão que tem ali nele, que a gente chamou de EXY, vezes a I6. P6 é igual a 22,68 vezes 3,78. Potência do resistor 6. (72? 73 watts. 85,73 watts. Da mesma forma, a gente consegue fazer o cálculo do R3 ali. Ó. E aqui vale um raciocínio, para vocês, de certa forma, não fazer uma espécie de prova real. A tensão que tem no R6, a diferença potencial no R6, é a mesma do R3? Sim. A corrente que passa no R6 vai ser a mesma do R3? Não, claro que não. Pela lei de Ohm. Qual que vai ter maior corrente? O R6 ou o R3? Qual que vai permitir o maior fluxo de corrente elétrica? O R3. Por quê? Isso. Tem menor capacidade de resistência. Então, a corrente é maior, vai passar pelo R3. Claro, é menor, passa mais corrente. Quanto mais vai passar? Sem calcular. O dobro, claro. Então, assim, ó, mas é o dobro porque a tensão é a mesma, tá? Tem que tomar cuidado disso aí. É a mesma tensão, é. Então, assim, se aqui é metade da resistência, claro, vai passar mais corrente. Quanto mais? O dobro. Então, vamos fazer o cálculo ali, mas tem que dar o dobro daquele que a gente calculou antes ali, que eu nem me lembro mais já. Tem que dar o dobro de 3,78. Então, a corrente I3 vai ser igual ao EXY, né, que é a mesma tensão, dividido por R3, que é igual a 22,68 dividido por 3. (7,56, né? 7,56 amperes. E a potência 3, portanto, vai ser 22,68
vezes 7,56. A potência 3 também vai ser maior. Cento e setenta, alguma coisa, né? 171,46 watts. Muito bem. Olha só, nós temos aqui 13,66 amperes, que é a corrente total que está passando no R2. Aqui ela encontra um nó e vai ter uma divisão de correntes. Tem uma divisão de correntes. Para cá vai vir 3,78 amperes. Para cá, nós teremos 7,56. Quanto vai restar para cá? Então, essa é outra análise. Então, nós podemos fazer o último ramo do circuito, analisando a partir da tensão XY aqui, ou a partir da sobra de corrente que tem aqui. Porque está entrando aqui 13,66. Então, façam aí. 13,66 menos 3,78. Só para a gente saber o valor. Já fez tudo aqui? Quanto deu? Esse aqui? 2,32. Então, 13,66 menos 3,78 menos 7,56. Então, essa aqui é a aplicação da lei dos nós. O somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem. Claro que tem uma corrente que vem para cá, vem para cá. Daqui sai e vem para cá. Então, 13,66 menos essa vai dar essa aqui. Então, a I total menos I6 menos I3 vai dar essa I5 aqui. Então, vamos escrever dessa forma. Se alguém fez diferente, porque olha só, nós temos aqui, ó, nos pontos XY, 22,68 volts. Então, eu posso calcular a corrente a partir desse 22,68. Porque aqui, ó, nós temos 22,68 volts. 22,68 volts aqui, ó. Esse resistor de 5 ohms e esse 4,8. 22,68 volts em cima desse resistor de 9,8 aqui, ó. Então, você fazendo o redesenho do circuito, você pode resolver ele de várias formas. Desde que você se aproprie de todas as leis. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, a lei das malhas, a lei dos nós, e daí da lei das potências também. Muito bem, então vamos fazer aqui pela lei dos nós, só para a gente dar continuidade ao raciocínio aqui. Então, nós temos aqui o I total, menos I6, menos I3. Né? Então, vamos chamar lá de I5, que é a corrente que vai passar no resistor 5, vai ser igual a IT menos I6 menos I3. Então, o valor da I5 é igual a 13,66 menos... Eu não me lembro mais os valores. 3,78 menos 7,56. Agora lembrei. Então, a corrente I5 dá 2,32, isso? Então, essa corrente aqui, ó, que vai passar no resistor 5, – 2,32 amperes. Então, ó,
Tá vindo 2,32 aqui, vai passar no resistor 5. Então a gente acha a tensão do resistor 5 agora, porque tem 5 ohms e 2,32 amperes. Já que no total é 22, no total aqui é 22,68. Quanto que tem de queda em cima do resistor 5 aqui? A gente ainda não sabe, mas a gente calcula rapidão. Então, a tensão 5, vamos chamar assim, vai ser igual E igual a R vezes I. Então, é o R5 vezes a I5. Tensão 5 são 5 ohms vezes 2,32. $11,6. Então, beleza, já vamos calcular aqui a potência 5, né? Então, a potência 5 do resistor 5 é igual a E5 vezes I5. Potência 5 é igual a 11,6 vezes 2,32. Será que eu consigo escrever aqui? P5 igual a... não vou conseguir. 26,91 watts. Então, 11,6 volts. Então, a tensão elétrica que existe, como é que eu vou marcar aqui agora? Puxar aqui para baixo. Ó. Se eu colocar um voltímetro aqui, ó, e medir entre o ponto W, que é uma perna de conexão do resistor 5, e o ponto X, que é outra perna de conexão do resistor 5, nós vamos ter 11,6 volts, né? Tem 11,6 volts em cima do resistor 5. Beleza? $11,6 volts aqui. Quanto sobra para cá? 11. 11,08, né? Claro, porque nossos cálculos, daí com os arredondamentos todos, nós tínhamos 22,68 aqui, ó. Mas se tem 11 aqui, sobra 11 para lá. É 11,6 aqui, perdão, né? 11,6 aqui. Então nós temos 11,08, né? Esse 0,8 vamos usar no cálculo, mas na prática é algum arredondamento aqui que nós, né? Então nós temos 11 volts aqui. Mas esses 11 volts estão no 8 e no 12. Claro, porque eles estão em paralelo. No conjunto aqui nessa parte de baixo, temos 22,6 ou 22,7, né? Aqui nós temos 11,6, aqui nós vamos ter 11,1. Então, por isso que, de novo, o redesenho do circuito vai ajudar nisso aí, nessa identificação dos elementos aí, né? Muito bem, então, a tensão que nós temos entre W e Y, a tensão elétrica que vai sobrar para esses dois elementos aqui, é essa tensão menos essa. Então, EXY menos EXW, né? Ou E5, quiserem chamar de E5 também. Então, EXY menos E5 vai dar EWY. Aí é importante que cada um faça com a sua própria nomenclatura para poder entender depois, tá? Não precisam seguir a minha nomenclatura exata aí, né? Então, a tensão elétrica que existe entre o ponto
W e Y é igual ao EXY menos o E5. Então, o EWY é igual a 22,68 menos 11,6. EWY é igual a 11,08 volt. Aproximadamente, vamos facilitar a nossa vida, 11,1 volt. Né? Então tem 11,1 volt. Isso é algum resquício aí da nossa matemática. Então nós temos 11,1 volt aí no ponto W, entre o ponto W, né? Não é no ponto, entre ponto W e ponto Y aqui. 11,1 volt. Então quantos volts tem no R8? 11,1. E no R12? 11,1. Então a gente calcula as correntes e as potências agora de cada um. Muito bem, então, corrente, né? Então, a corrente I8, no resistor 8, será igual à tensão que tem ali, que é a EWY, dividido por R8. Então, nós temos 11,1 dividido por 8. A corrente I8 será igual a 1,39 ampere. E a potência P8 igual a 1,39, que é a corrente, vezes a tensão, que é 11,8. É 11,1. Ah, é 11,1. Isso. 11,1. 11,1. Uhum. Então deu quanto mesmo? É isso. 15,42. 15,42 watts. E aí, ó, você tem 2,32 aqui e tem 1,39 aqui, sobra quanto para cá? Aí você pode fazer de qualquer forma, pela lei de Kirchhoff, pela lei de Ohm, você pode calcular aqui do R12. Vamos seguir a mesma forma aí, né? Então nós temos o I12 é igual ao EWY dividido por R12. Que nós teremos 11,1 volt dividido por 12 ohms. E 12, 0,9, né? Basicamente. Zero 0,95? 0,95. E a potência 12 será a tensão EWY vezes I12.
potência 12 será 11,1 vezes 0,95. 11 watts quase, né? R$10,55? E é isso. Todas as potências, todas as correntes. Deixa eu só. Eu falei na última corrente, foi o 9,0,92. Aí depois disso você só calculou a última potência. Uhum. Então nós temos desde a potência de todos os resistores. Se a gente pegar as potências individuais, somá-las, tem que fechar com a potência total calculada lá no começo, né? Vai ficar próximo ali por causa dos arredondamentos. Então a gente sabe tudo de todos os elementos, de todas as partes do circuito. Né? Tranquilo aí. Só praticar, né? Praticar um pouco. Tem coisa que você tem que desenvolver habilidade, né? Habilidade só se desenvolve praticando, não tem jeito. Mas não tem, assim, um grau de dificuldade. É mais interpretação. Mas hoje eu em casa, você faltou, acho que a primeira aula, né? Lá a gente passou alguns conceitos. Tá? Eu acho que eu consegui gravar aquela aula, vale a pena assistir lá. Nem põe no velocidade, deu e-mail lá do YouTube, lá você assiste bem rapidão lá para pegar esse conceito de divisão de corrente, divisão de tensão. Né? Muito bem. Aqui era só associação. Podemos avançar? Mais alguma dúvida? Não? Eu? Essa aqui? Não, podemos resolver já, não tem problema. Vamos ver se não. Pode ser que eu tenha errado, né? Não, vamos fazer já. Vamos tentar resolver ele como está. Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos a corrente entrando aqui. E vai ter um nó. Ela vai se dividir para cá e vai se dividir para lá. Então, quando tem uma divisão de corrente, eu não analiso o circuito, eu tenho que ir mais para frente. Eu tenho que ver o momento em que as correntes começam a se juntar novamente. Então, eu vou olhar aqui e vou encontrar um outro nó. Vai ter uma divisão de novo e a corrente vai vir para cá. Então, eu continuo olhando para frente. Essa corrente que vem para cá, ela vai passar aqui e vai chegar nesse nó. Só que nesse nó não há mais divisão de corrente. Aqui é uma junção de correntes. Então aqui é o ponto de parada da análise. Porque nesse momento a corrente parou de dividir. Então, aonde que a corrente não se dividiu mais? Nesse ramo do circuito aqui a corrente não se divide mais. Então, esses dois aqui, eles estão em série. Porque não há uma divisão de corrente nesse último pedacinho do circuito aqui. Então, eu posso redesenhar o circuito aqui, sem saber os valores ainda. Então, eu tenho um resistor. Eu vou ficar olhando para o computador aqui que eu desenho um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor só. 16 ohms. Então, aqui tem 5 ohms. E aqui tem um de 14. Aqui tem um de 3. Aqui vai ter um de 24. E aqui tem um de 9. 3, 24 e 9. Esses dois aqui
estão em série. Em série, a resistência é a soma deles. Então, 4 mais 8, 12. Então, aqui, ó, esse ponto do 8 aqui e esse ponto do 4 aqui, ó, estão conectados em paralelo com o de 24 aqui. Então, aqui vai ter um resistor de 12 ohms. Um equivalente a esses dois aqui associados. Muito bem. A minha sugestão é que vocês acompanhem o raciocínio, né? E depois tentem fazer. Não se preocupem tanto em copiar eu fazendo, porque é mais importante vocês verem, né? Entender a resolução e depois resolverem. Olha só, aplicamos novamente uma corrente aqui. Então, vai entrar uma corrente elétrica aqui, tem um nó, divide. Opa, então vou para frente. Vem para cá, a corrente elétrica, encontra outro nó, vai ter divisão, uma parte da corrente desce e a outra parte vem para cá. Nesse nó, elas se juntam novamente as correntes. Então, é aqui o ponto de análise, o de resolução. Porque as correntes, se eu continuar vindo com a corrente para cá, ó, ela só vai se juntando. Então, eu tenho que associar esses dois aqui, ó, agora. Porque ela dividiu a corrente aqui e aqui já se juntou novamente. Ao fazer isso, eu verifico, os resistores estão em série ou em paralelo? Em paralelo. Por que estão em paralelo? Essa é a pergunta. Porque a corrente se divide neles. Dividiu a corrente, não tem mais nenhum elemento instalado além deles, e juntou de novo. Então, olhando só esse pedacinho do circuito aqui, sem essa aqui, eles dois estão em paralelo. Então, é 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. Então, para a gente saber quando é paralelo, quando é dividir a corrente. Sempre. É uma das formas, e na minha opinião é a melhor, a mais intuitiva. Dividiu corrente, está em paralelo. Tem algum paralelismo, daí você tem que continuar andando com a corrente para ver. Então, dividiu a corrente aqui, só que aqui não tem mais nenhum elemento instalado além deles dois, ó. Então, eles estão conectados no mesmo ponto, os dois. Ó. Então, é 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. E aí, eu substituo pelo resistor equivalente que eu encontrar. Então, novamente, eu redesenho o circuito. Vou redesenhar aqui para cima, aqui agora. Então, tem um resistor de 16, tem um resistor de 5, um resistor de 14. 16, 14 e de 5. Aí tem um resistor de 3 e aqui embaixo um resistor de 9. Olha só. Esses dois aqui, ó, associados, vai resultar em um resistor. Onde é que eles estão conectados? Na saída do resistor de 3 com o resistor de 9. Então, aqui vai ter um outro resistor associado, que é 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. Que vai dar menor do que 12, vai dar 8 ou 6. 8. 8 ohms, né? Dá 8 ohms. Em paralelo é sempre menor, né? O valor associado. Agora você aplica de novo uma corrente, ó. Opa, tem um nó. Vai dividir a corrente aqui. Vai vir para cá e vai vir para cá. Então, dividiu a corrente, continua olhando. A corrente vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, vai juntar aqui de novo com essa que está descendo. Ó. Então, se a corrente está juntando, eu tenho que dar um passo atrás, porque ela já está se juntando novamente. Então, quem que eu tenho que associar? Os resistores imediatamente anteriores. Esses aqui, ó. A corrente que passa em 3, passa em 8? Passa em 9? Então, eles estão em série. Se eles estão em série, basta somar. 3 mais 8 mais 9. Então, nós vamos redesenhar o circuito com o resultado da associação. Então, aqui tem 16, 14 e 5. E aqui nós temos 11 mais 9, 20.
Então, aplicamos a corrente de novo, vai encontrar um nozinho aqui, vai dividir, vai vir para cá a outra parte, e aqui elas se juntam novamente. Então, eu já tenho, é aí o momento de análise. Não tenho nenhum elemento a mais instalado. Tenho um resistor de 5 e de 20 em paralelo. Então, 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Vai dar 4 ohms. 16 mais 4, 20 mais 14, 34. Né? A associação desses dá 4. Vai ficar em série, 16 mais 4, 20, 34. Entendeu? Começando por aqui. Outra técnica é você, de repente, pegar o fio aqui, ó, e puxar ele para lá, assim, né? Que a gente fez com o outro. Porque daí ele fica num formato diferente. Você pegar o fio aqui e puxar para lá, né? Né? Então, com a prática, você vai olhando aqui. 8 e 4, 12, com 24, 8, com 3, 11, 9, 20, com 5, dá 4, 16, 20, 14, 34. Né? Com valores redondos, assim, é mais fácil, né? Claro. Mesma coisa aqui, ó, algo semelhante. Tem um nó aqui. Então, eu não posso resolver essa parte aqui. Então, aqui, ó, 6 mais 2, 8 e 2, 10. 10 com 10 em paralelo dá 5, mais 1, 6 e 4, 10. Né? Ó, de novo, ó. Está vindo uma corrente elétrica aqui, chegou no nó, vai dividir. Então, eu não posso analisar, vou olhar aqui. Aqui passou a corrente, não dividiu, passou aqui, não dividiu, passou aqui, não dividiu, chegou aqui, está juntando com essa. Então, paro aqui. Eu tenho que olhar para trás. Não posso continuar a análise, né? Então, o que eu tenho para trás? Para trás não tenho divisão de corrente, esses elementos. Então, eles estão em série. 2 mais 6, 8. Mais 2, 10. Então, tudo isso aqui vale 10. Esse 10 aqui está em paralelo com esse 10. Certo? Consegue enxergar? 10 com 10 em paralelo dá 5, né? Dois resistores iguais, 10 dividido por 2, 5. Então, essa parte de lá vale 5. Esse 5 está em série com 1 aqui e com 4 aqui. 5 mais 1, 6 mais 4, 10. Né? É necessário resolver esse? Esse é bem mais fácil que aquele 11 que nós fizemos ali. Tá. Não, podemos fazer aqui, quer ver? Ó? A resistência total, vamos ver a olho, se dá 4,4 ohms, tá? Porque esse circuito é mais fácil. Aqui, ó, temos 36 amperes ali e tem 36 saindo aqui. Tem uma divisão de corrente aqui. Então, uma parte vai para cima e outra parte vem para baixo. E aqui tem mais uma divisão de corrente, ó. Então, essa divisão de corrente aqui dividiu aqui e juntou aqui novamente. Então, esses dois estão em paralelo. Então, aqui nós temos 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5 vai dar 4 ohms, esses aqui. Certo? 4 ohms, essa resistência de 4 ohms, com esse resistor de 6 ohms, estão em série. Beleza? Tudo bem? Então, 6 mais 4, 10 ohms. Então, esse conjunto de baixo aqui vale 10 ohms. E o conjunto de cima, 8 ohms. Então, o conjunto de cima com o conjunto de baixo estão em paralelo. Todo o conjunto de baixo
todo o bloco de baixo está em paralelo com o bloco de cima. Então, nós temos 10 vezes 8 dividido por 10 mais 8. É para lá 4,4. Se não fiz errado, pode ser, né? 80 dividido por 18. Né? Então, nós temos 4,4 ohms. Então, tá certo ali. Então, a resistência total, 4,4 ohms. A corrente total, 36 amperes. Então, quanto que é a tensão total? É igual a R vezes I. Né? Então, só vamos anotar aqui, ó, RT, 4,4 ohms, IT, 36 amperes, ET é igual a RT vezes IT. A tensão total, teremos 4,4 vezes 36. Tensão total, 158? (158,4). Podemos calcular tudo de tudo agora também. E esse vai ser mais rápido, né? Porque é menor. E a gente já vai, como regra de vida, a gente sempre, a resolução de problema, a gente sempre começa pelo mais fácil. Então, o que é o mais fácil aí? O mais fácil é em cima do R8, lá. Por quê? Quanto que é a tensão total? 158,4. Então, quantos volts tem em cima do R8? 158,4. A tensão em cima do R8, ó, o R8 está no polo, digamos, positivo da fonte e a outra extremidade no polo negativo da fonte. Então, em cima do R8, o resistor de 8 ohms, temos a tensão total da fonte. Então, a gente já pode calcular isso aqui. Então, a I8, vamos chamar assim, a corrente no resistor 8 vai ser igual à tensão total da fonte, né? Que é a tensão que tem em cima do R8, dividido pelo valor do R8 mesmo. Né? Então, aqui teremos 158,4 volts dividido por 8 ohms. A corrente I8 19,8? 19,8 amperes. Se para cá, ó, tá, chega nesse nó, 36. 19,8 vem para cima. Quanto vem para baixo? A diferença. Então, vamos chamar de I6, né? A corrente... Não é I6 não, ele chamou de I2, o Caipora. Ó, I2, né? Já está aqui no problema. Né? I2. Vamos chamar de I2 também, vamos, para não complicar a vida de todo mundo aí. Ele chamou de I2. Então, quanto que é o valor da I2? A I2 vai ser a IT menos a I8. Aquela que está indo para cima lá. Então, vamos acompanhar ele. I2 será igual a IT menos I8, que é igual a 36 menos 19. Eita. Menos 19,8. 16,2. Então, 36 menos 19,8. Então, a I2 igual 16,2 ampere. Não esqueça a unidade. Né? Se nesse resistor aqui, ó, ele tem 6 ohms. Professor, mas daí quando vai calcular tipo, a I1 e 2, tem que calcular onde ela se divide. Tipo, a I1 vai ser a I total, tá entrando. E daí se ela se dividir, vai dar 2.
Não, é que aqui, ó, ele chamou de I1 esse carinha aqui, ó. É que o problema já veio com essa nomenclatura, então eu só estou seguindo ela. Em geral, eu costumo chamar essa I aqui, aí total que a fonte fornece. Então, a I1 desse exercício é essa aqui, ó, que desce aqui, ó. Né? E a I2 está aqui, ó. Não, mas você falou que dados 36 amperes vai para o 8 ohms, né? E outro para o resto do sistema. Isso. Aham. Daí seria total 36. Daí aqui vai para o 8 ohms seria outra, que é 19,8. Que a gente chamou de I8, né? I8. E daí a I2 seria uma terceira. É a que a gente não sabe, né? Ó, se está entrando, olha aqui, está entrando 36 e sai 19,2 por lá, quanto que desce? Vai ser 16. Isso, é a diferença. Então a I2 é essa diferença, hein? 16,2. Mas essas correntes, elas vão para passar pelo resistor. Sim. Elas vão passar por dentro ali. É que assim, a gente compara didaticamente o fluxo de corrente elétrica como se fosse um fluxo d'água. Então vai passar ali um fluxo de corrente ali por aquele resistor de 6 ohms agora, né? Que é que ele chamou de I2, ó. Daí o 1 faz 16,2 dividido pelo resistor da 4 ohms. Não. Como é que é a tua dúvida? Não entendi, peraí. A corrente de 1 ali. Aí hoje a gente achou que vai ser 16,2, que é a I1 agora. Isso, precisamos encontrar ela ali. Mas vai ser 16,2 dividido por 4 ohms, que seria o resistor. Ah, o valor da associação? Não. Tem que fazer separado pra gente. No final você vai ter que separar, né? Porque ele pede ali a corrente I1 também, né? A gente consegue calcular a tensão que tem em cima deles ali, seguindo essa tua lógica aí dos 4 ohms ali, né? Pela lei de Ohm, E igual a R vezes I. Podemos fazer assim depois. Vamos só calcular aqui a I2, então deu 16,2 amperes. Quantos volts tem em cima desse resistor 6 aqui? A gente não sabe, né? Mas a gente tem o valor da corrente. Então, a tensão no resistor 6 vai ser igual. Qual é a corrente que passa no resistor 6? Sim, mas qual que é? Não quanto. É I2. Então é I2. Então E igual a R vezes I. Na verdade eu inverti, né? Então é R6 vezes I2. Que é igual, agora sim, 16,2. Inverti de novo. Então, a tensão 6 é igual a 6 ohms vezes 16,2. Então, a tensão no resistor 6 6 vezes 16,2. 57, 97, claro, 97,2 volts. Agora você pode usar aquela lógica tua lá. Mas podemos fazer várias análises aí. A tensão total 158,4. Aqui, ó, tem 158,4 volts aqui. Se aqui tem 158,4 e aqui tem 97,2, quanto vai ter aqui? Então é 158 menos 97, vai ser isso aqui.
Então, a tensão que tem no resistor 20 e no resistor 5 ali, né? Vamos fazer aqui, né? Então, a tensão que tem no resistor 20 é igual à tensão total menos a tensão 6. E 20 vai ser igual a 158,4 menos 97,2. Quanto que dá? 61,2 volts. Aqui, esse aqui não estou calculando as potências, tá? Mas agora você já tem a tensão e a corrente em cada um, né? V igual U vezes I. Aplica ali 2 palitos para fazer, né? E aqui também fica fácil. Ó, então nós temos 61,2 volts aqui, ó. Então o resistor de 20 ohms tem 61,2 volts. Você acha a corrente. E o resistor de 5 ohms tem 61,2 volts também. Então tem a tensão aqui, acha a corrente e acha a potência. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Podemos avançar? Então, beleza. Bom, como a gente já fez esses outros mais difíceis, esse aqui é tranquilo, né? Tem uma fonte de 80 volts ali. Tranquilo. Eu quero passar para outra lista. Esse aqui também é tudo em série, né? Gostaria de passar para outra lista antes do intervalo. Não sei que hora temos, deixa eu ver. 8h30 já.